De volta com o Band Cidade e a gente continua a nossa rodada de entrevistas com os candidatos ao governo do Rio Grande do Norte. Hoje eu recebo aqui no estúdio a candidata Fátima Bezerra, do Partido dos Trabalhadores. Candidata, boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Ana. Boa noite aos telespectadores da Band. Candidata, pouco antes da gente começar essa entrevista, exibíamos aqui no Band Cidade uma decisão do Tribunal de Contas do Estado que proibiu o saque da antecipação dos royalties, o que valeria algo em torno de 162 milhões de reais. Esse assunto nos remete à crise financeira que está posta no Rio Grande do Norte. Caso seja eleita governadora, como é que a senhora vai lidar para resolver com essa problemática? Veja, Ana, o desequilíbrio fiscal aqui no Rio Grande do Norte é algo muito grave, né? Você tem um orçamento em torno de 12 bilhões, o rombo nas contas públicas, ou o chamado déficit, foi em torno de 1 bilhão e mais de 400 milhões, eu me refiro ao orçamento já de 2018, esse déficit já se transformou numa dívida corrente de cerca de quase 900 milhões, e esse déficit é oriundo principalmente do atraso do pagamento dos servidores e o atraso no pagamento de fornecedores, né? Acho que o fato dessa gestão, né, por incompetência, não ter sequer conseguido, né, honrar com o pagamento em dia dos servidores, bem como dos fornecedores, por si só, expressa a face mais cruel e mais perversa do governo que aí está. Investimento zero, você sabe disso, não tem investimento no Rio Grande do Norte. Ou seja, na verdade, em que pese nós termos os aspectos de natureza conjuntural nessa crise, porque houve a recessão, desemprego, a queda do PIB, isso impactou na receita dos estados e municípios. Mas, com relação ao Rio Grande do Norte, o que há de concreto é que a atual gestão, né, não teve competência de forma nenhuma para controlar as contas, para fazer o chamado dever de casa, e nós chegamos hoje exatamente a esse absurdo, um verdadeiro desgoverno. O que fazer? Primeira coisa nossa vai ser o dever de casa no sentido de fazer com que as receitas caibam nas despesas. Nosso programa de governo já tem um conjunto de medidas a serem adotadas para que de forma harmônica a gente possa exatamente ir corrigindo esse desequilíbrio fiscal existente hoje no estado do Rio Grande do Norte. Quais medidas são essas? Primeiro, melhorar a capacidade de arrecadação da receita. Como? Aperfeiçoando os instrumentos de combate à sonegação, tanto daqui do presente para o futuro, como para o passado. 7 bilhões de dívida ativa. É fato que a maior parte dessa dívida ativa é crédito podre, não se recupera mais, um calote que o povo levou. Entretanto, tem uma parte que é recuperável. O problema é que o governo é muito ineficiente. O governo só recupera 0,25% dessa dívida ativa, o que corresponde a 25 milhões. Flávio Dino, no Maranhão, usou instrumentos eficientes e lá eles estão recuperando de 3,5% a 4%. Adotando essas medidas aqui no Rio Grande do Norte, nós poderemos recuperar cerca de 175 milhões. Outra medida, Ana Ruth, é reforma administrativa, para que a gente possa eliminar todo e qualquer desperdício, otimizar recursos, agora essa reforma... enxugando, ou seja, diminuindo, extinguindo órgãos, combatendo, né, privilégios e etc. E uma outra medida também que nós vamos adotar é a questão de pactuar com os demais poderes a questão do repasse. O repasse é constitucional e assim deva ser, mas não é sensato de maneira nenhuma que haja sobra de caixa dos demais poderes, enquanto que no Poder Executivo falta recurso para pagar, por exemplo, o salário dos servidores. Aliás, nenhum estado da federação, ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, é que apenas no Rio Grande do Norte, o Rio Grande do Norte é o único estado que não tem uma regra estabelecendo que quando há sobra
no repasse destinados aos demais poderes, Judiciário, Assembleia Legislativa, Ministério Público, etc., que seja, direcionado para a conta única do Estado. Então, nós vamos fazer isso sem assodamento, né, numa pactuação com os demais poderes, chamando a sociedade, os servidores, né, o setor empresarial, o PROAD, que nós vamos manter, mas nós queremos aprimorar o PROAD, para que não tenha distorção. Agora, deixar muito claro aqui que o PROAD é um instrumento importante e nós vamos manter. Agora, vamos aprimorar, utilizar critérios do ponto de vista de mensurar essa relação entre a renúncia que o Estado faz para aquela empresa e o emprego exatamente que ela gera. E uma outra medida também que nós vamos adotar é a antecipação de receitas. Então, veja, é um conjunto de medidas, até porque não tem uma medida isolada, milagrosa, mas um conjunto de medidas, né, de forma harmônica, para que, se Deus quiser, a gente controle essas contas, a gente não gaste mais do que arrecade, e a gente, portanto, faça as receitas caber nas despesas para que a gente possa garantir o pagamento do servidor em dia, fornecedor, e cuidar das áreas essenciais, os investimentos em segurança, educação, saúde, etc. Agora, candidata, a senhora citou duas medidas que já foram tentadas nessa gestão. Primeira medida, a reforma administrativa. O governador Robson Faria chegou, inclusive, a contratar uma auditoria externa para analisar a folha de pessoal. A segunda medida que a senhora citou e foi tentada nessa gestão é a situação da sobra dos recursos dos poderes. O próprio deputado estadual do seu partido, Fernando Mineiro, ele apresentou uma emenda e foi vetada na Assembleia Legislativa. O que a senhora vai fazer para não acontecer o que já foi tentado e ocorreu? Primeira coisa é que falta ao atual governador credibilidade. Primeiro é isso, tá entendendo? Falta credibilidade, tanto é que o governo não se empenhou de maneira nenhuma na Assembleia Legislativa para que a emenda do deputado Fernando Mineiro fosse aprovada. E mesmo assim ela foi derrotada por um voto. Então, se Deus quiser, eleita, vou ter credibilidade e o respaldo popular, né, chamar a sociedade, os empresários, chamar os trabalhadores e, com a própria Assembleia Legislativa, junto aos demais poderes, a gente pactuar essas medidas, certo? Digo aqui com muita tranquilidade que nós vamos fazer isso pela via do diálogo, mas com muita firmeza, com muita transparência, dialogando com a sociedade. E a outra medida que você falou foi a da reforma administrativa. Primeira diferença nossa dessas gestões que passaram. Por que gastar milhões com consultorias de fora na RUT? Nós temos tantas instituições nossas aqui, as instituições de ensino, outras instituições que já têm expertise nessa área, tá entendendo? Reforma administrativa, de estudos nessa área. Por quê? Nós vamos acabar com isso, com essas consultorias milionárias, muitas vezes, né, feitas através de contratos, inclusive, que geram questionamentos. Vamos acabar com isso. A reforma administrativa é necessário fazer, não como uma panaceia. Eu não vou aqui dizer que a reforma administrativa vai resolver o problema, tá entendendo, desse rombo das contas públicas que a atual gestão, por incompetência, tá entendendo, deixou chegar nessa situação. Não vai resolver, até porque não é uma medida isolada que vai resolver. Agora, essas medidas que aqui eu mencionei, de forma articulada, todas essas medidas, aí sim vão cumprir o papel que é organizar as contas do Rio Grande do Norte. E a reforma administrativa, porque sempre, Ana, há necessidade, sim, de você eliminar desperdício, por exemplo, a questão de diárias, a própria questão de órgãos que podem ser extintos e etc. Ou seja, a reforma administrativa é necessária também para contribuir, repito, né, nesse grande desafio que vai ser enxugar as despesas. Foi divulgado esta semana novos números do Fórum Brasileiro de Segurança, números que trouxeram a situação do Rio Grande do Norte ser hoje o estado mais violento do país, proporcionalmente à população. Fátima Bezerra, se foi eleita governadora desse estado, como é que a senhora vai fazer para resolver o problema da segurança? Olha, é trágico isso, né? Você vê o Rio Grande do Norte hoje, a manchete é essa: Rio Grande do Norte reduz investimento e se torna o estado mais violento do país.
São 68 mortes violentas por 100 mil habitantes. Esses são dados com relação a 2017. Houve um crescimento da violência em 2017, comparando a 2016, de quase 20%. E, coincidentemente, na medida em que aumenta a violência, também reduziram os investimentos para a segurança pública, né? Houve uma redução de investimentos para a segurança pública no Rio Grande do Norte de quase 20%. Ana, veja bem, qual é o diagnóstico hoje? Você tem hoje no Rio Grande do Norte cerca de 7.700, menos de 8 mil policiais, certo? Quando, na verdade, nós deveríamos ter cerca de 14 mil policiais. Então, nós temos um déficit aí de mais de 5 mil policiais. Na Polícia Civil, você tem 28% apenas do efetivo, né, que deveríamos ter. Cerca de 1.400 e pouco policiais civis, quando deveríamos ter mais de 5 mil. A Polícia Militar, veja, você hoje, sequer o governo assegura a regularidade na garantia do uso do colete, da munição, né, até da farda, Ana Ruth. Você sabia que não há uma regularidade no fornecimento desses instrumentos básicos para o policial trabalhar, como é a farda, e de repente, em alguns momentos, as informações que eu tenho é que o soldado tira do seu já parco salário para comprar a farda. Isso é um absurdo. A Polícia Civil, que tem a missão de investigar, boletim de ocorrência, expedir os antecedentes, o registro o atestado de antecedente criminal e etc., ainda ajudar o Ministério Público, como é que ela pode trabalhar nessas condições? É por isso que 2% apenas dos crimes cometidos no Rio Grande do Norte são elucidados. Isso é o caos, Ana. Isso é o caos. Isso mostra o desrespeito com que essas gestões sucessivas que passaram pelo Rio Grande do Norte tratam os agentes de segurança pública, o policial militar, civil, o agente penitenciário, o bombeiro, e ao mesmo tempo descaso para com a vida da população do Rio Grande do Norte. A atual gestão, infelizmente, é tão incompetente que conseguiu, inclusive, piorar o que já era ruim. Agora, o que fazer? Rapidamente. 3 frentes. Primeiro, mais policiamento, né? Investigação, inteligência. Vamos também às políticas de prevenção, que são muito, muito importantes, e a questão da reestruturação do sistema penitenciário. Mais policiamento, o que é que significa isso? Ana, nós temos que realizar concurso. Mas isso exige recursos, candidato, e o Estado não tem recursos. Não, mas eu comecei falando aqui com você e com os telespectadores sobre os caminhos que nós vamos adotar, as medidas que nós vamos adotar para corrigir o desequilíbrio fiscal do Rio Grande do Norte. Então, exatamente, corrigir o desequilíbrio fiscal do Rio Grande do Norte, organizar as contas para que a gente possa fazer o concurso, como, por exemplo, na área da segurança pública, para que a gente possa investir nessas áreas. É fundamental, tem que fazer concurso. Como é que eu vou querer que tenhamos um patrulhamento eficiente nas ruas do Rio Grande do Norte se tem um déficit de mais de 7 mil policiais militares no estado? Candidato, você sabia qual foi a última vez que houve concurso aqui para a Polícia Militar? 13 anos. Vocês que tentam realizar um concurso público para a Polícia Civil e não é feito. Então, só rapidamente, Ana, então, mais policiamento de forma gradativa, né? Nós vamos realizar concurso para recompor o efetivo, vamos apostar na qualificação do policial, formação, capacitação, melhorar, né, o padrão salarial dos policiais. A questão da investigação, nós temos que investir muito na questão da inteligência. De que forma? Com a adoção dos instrumentos de tecnologia, né? Ou seja, os sistemas de vídeo monitoramento. Vamos fazer isso, inclusive, em parceria com o comércio,
que tem feito um esforço, tem contribuído, então vamos chamar o comércio, mas sobretudo, quero aqui dizer o seguinte, o Estado, se Deus quiser, né, organizar suas contas, recuperar sua capacidade de investimento para tratar com absoluta prioridade o tema, está entendendo, da segurança pública hoje no Rio Grande do Norte, que está aí tirando a vida de milhares de norte-riograndenses e tirando o sossego da gente, porque a gente vive hoje com medo, tá entendendo? Eu sei que o problema é muito complexo, sei que não é um problema só a nível do Rio Grande do Norte, é um problema a nível nacional, por isso que trato desse tema com muita responsabilidade, sem demagogia, por isso que tenho exigido da equipe de governo, que tem técnicos, especialistas nas mais diversas áreas, inclusive na área de segurança pública. Por isso que tenho conversado com as entidades dos policiais, no sentido de que nós tenhamos, de fato, um programa voltado para a área da segurança pública, pé no chão, mas um programa eficiente, que a gente possa, se Deus quiser, ao implementar essas ações, a gente reduzir os índices da criminalidade e da violência que assolou o Rio Grande do Norte. A gente conversou aqui no estúdio com a candidata do PT ao governo do estado, Fátima Bezerra. Candidata, muito obrigada, boa noite. Boa noite, Ana, e boa noite aos telespectadores. Obrigada. Se você quiser rever essa entrevista completa, você acessa o politicaemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. A gente vai ficando por aqui com o Band Cidade. Você acompanha agora o Jornal da Band. E a gente volta a se encontrar segunda-feira, 18h50, na tela da Band. Grande final de semana para você, uma excelente noite.